Amigos da TVC Rio, estamos iniciando aqui mais um programa Tribuna na TV e contando sempre com a participação e com o apoio do movimento Resgate Nacionalista, o nosso Morena com Washington Machado. E hoje um assunto realmente que comove, emociona, remete a um tempo tenebroso da história do Brasil, que é a questão dos anistiados políticos militares. Porque muita gente não sabe, mas muitos militares nesse país, soldados, sargentos, foram contra aquele processo do chamado golpe de 64 e para outros a Revolução Redentora. Entendo eu que a pessoa tem livre-arbítrio, né? E caso ela não queira participar de determinadas situações, ela não é obrigada, mas muitos foram obrigados, tiveram sequelas, passaram por problemas sérios de toda a ordem possível. Washington, como é que você vê essa questão hoje da Comissão da Verdade, dos processos, com esse novo governo Jair Bolsonaro? Como é que isso está caminhando lá em Brasília, meu irmão? Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco o que é a lei da anistia. Tá? Nós temos algumas situações. Tá? Ela se desdobra em 4. A primeira, a 6683. Vamos falar primeiro da Emenda Constitucional 26. Tá? A Emenda Constitucional 26, ela vem dando só a anistia. Depois, com Figueiredo, nós tivemos também a lei 6683, que ela dá anistia e reintegra as pessoas. Depois nós temos o artigo 8º da Constituição, o ato de disposições constitucionais transitórias, que ela dá anistia, reintegra e dá promoções na inatividade. Então, o cara que saiu, por exemplo, como cabo, vamos falar de um cabo da aeronáutica. Naquela época, nós tínhamos a escola ainda de Curitiba, que ele podia chegar até tenente-coronel. Então, se ele tivesse continuado, ele fez o curso de formação de cabo, CFC. Se ele tivesse continuado depois o curso de formação de sargento, ele poderia ir a sargento e depois, como segundo sargento, ele poderia fazer concurso para a escola de oficiais da aeronáutica em Curitiba, tá? Até tenente-coronel, tá? Até tenente-coronel. Então, eu já defendi essa tese e no que tange a Marinha, eu tinha pedido algumas ações de oficialato, depois eu entrei com ação rescisória, porque o Supremo tinha entendido que não tinha direito às promoções, e em 3, 4 ações rescisórias que nós impetramos lá, nós conseguimos que houve a reversão, e naquela ocasião eram marinheiros, e eles foram de sargento a capitão de mar e guerra, com proventos contra almirantes, tá? E nós ganhamos o caso do Inês Fernandes, o caso do Raimundo Lopes Damasceno, enfim, vários casos de ação rescisória já no Supremo. Já não era mais uma ação comum, e sim para rescindir o julgado de uma turma do Supremo, que foi rescindido no pleno, tá, do Supremo. A portaria 1104 também foi uma invenção nossa. Eu estou falando do meu escritório, o Washington Machado. Nós estamos em Copacabana ainda, estou falando em 89, e nós percebemos que era uma portaria inconstitucional naquele momento. Por quê? Porque nós tínhamos uma portaria 570 que dava direito à pessoa engajar, reengajar e seguir a sua carreira normalmente. Tanto que a turma de 57, da aeronáutica, ela ficou com 10 anos, quase toda ela, as duas turmas de 57, quase todos os integrantes da turma tinham 10 anos em 67, dia 10 de janeiro de 67, quando saiu uma portaria botando todo mundo para fora. Ali botou todo mundo para fora, até a turma de 57. Mas só que o artigo 136... Bem antes do golpe, né? Não, o golpe foi em 64, eu estou falando em 67. Em 67 eles colocaram... A turma de 57. Exatamente, já tinha, mas o artigo 136, ele fala que da lei do regulamento do serviço militar e o regulamento militar, ele diz que a pessoa com 6 meses e 1 dia equivale a 1 ano para todos os efeitos legais. Então, se ele tinha 9 anos, 6 meses e 1 dia, ele tinha 10 anos. Claro. E se ele tinha 10 anos, ele tinha estabilidade. Claro. Se tinha estabilidade, ele não pode ser colocado na rua. Entendeu? Então, todos aqueles que estavam dentro desse contexto da 1104, que saíram em 67, que era da turma de 57, têm direito. Nós temos até um processo, Cabeça Helenésio, Manuel do Nascimento, que são 10 elementos, que foram anistiados, nós ganhamos no Supremo.
São marinheiros. Nós ganhamos, não cabos da aeronáutica, alguns foram suboficial, quer dizer, nós fizemos uma projeção de carreira e foram Até tenente-coronel. Não, ali foram suboficial. Foram suboficial, exatamente. O Gilvan Bühler, o Aldir Vilela, enfim, o Otaviano Ribeiro, eles foram até suboficial. O restante é segundo sargento com provento de primeiro sargento, porque já teriam 30 anos de carreira. Agora é interessante que eu me lembro que nosso escritório, uma vez, um dia, falei até com um amigo meu, Garcia, que trabalhava comigo, falei, Garcia, você quer ver para mim o que é a portaria 1103? E o que é a portaria 1105? Por que fizeram a 1104? Tem que ter o começo e tem que ter o fim. Quer dizer, ela ficou ali encaixada no meio. A 1103, ela tratava exatamente do pessoal da CAFAB, tá? Que eram aqueles os cabos que estavam no movimento à frente da CAFAB, subversivos, né? A portaria 1104, ela vem extinguindo o direito da pessoa a poder reengajar. Então, ele podia ficar 8 anos, contrariando a portaria 570, e depois de 8 anos você tinha que ir para a rua. Mas só iam para a rua aqueles que o comando quisesse. Claro. Não iam todos. Não filtrados. Se não iam todos, tá, já um dos princípios... Já não precisa. Um dos princípios da administração pública, que da universalidade, que abrange a todos, tinha que abranger a todos, né? Correto. Mas não aqueles que não fossem apadrinhados saíam. Né? Tá? Os apadrinhados ficavam. Depois, a portaria 1105, ela tratava de quê? De remover um oficial que estava cuidando da investigação dos sargentos subversivos e trocando aquele oficial por outro oficial. Então, vê como é que é. A 1103, ela está tratando da CAFAB, dos cabos subversivos. A 1104 impede que eles continuem na carreira. E a 1105 trata dos sargentos subversivos. Então, um de cabo subversivo, outro de sargento subversivo. E no meio, de qualquer subversivo. Claro. De qualquer subversivo. Tá? Então, quando é uma das coisas que as pessoas não... E eu já deixo aqui uma sugestão para os advogados que trabalham nessa área, que a portaria, ela passa a vigir em 12 de outubro de 64. Tá? Mas já está que em abril sai o AI-1, o adicional. O AI-1 é do dia 9. É o adicional, dia 9. Mas o AI-1, ele vigia por 6 meses. Ele termina exatamente no dia 9 de outubro. Então, o Comando Supremo da Revolução não tinha como expurgar, tirar aqueles indesejáveis da aeronáutica. Então, o que eles fazem? Já tinha um estudo, a portaria 1104, já tinha um estudo, tá, que substituiria a 570. Mas eles pegam aquele estudo, e convertem rapidinho em portaria, dizendo que não podiam os indesejáveis rua. Isso 3 dias depois que acaba a vigência. Um mecanismo legal, exato. Eles resolvem isso. Vocês, quando estiverem vendo esse programa, talvez já tenham amanhã, no dia de amanhã, nós estamos gravando hoje numa terça-feira, amanhã, quarta-feira, nós vamos ter amanhã o julgamento no Supremo para definir se a portaria era ou não de cunho político. Eu penso que, como o julgamento é político, talvez eu esteja errado, mas eu penso que o Supremo vai dizer que não era de cunho político. Mas todo movimento foi político, né, Washington? Tudo começa sim, com um interesse político. Sim, mas basta ver o seguinte, que o pessoal da Marinha, atingido pela 424, pela portaria 424, 425, 0365, essas portarias, o Supremo entendeu que aquilo era simplesmente um ato administrativo militar, que não era político. E não deu mais a quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou mais, entendeu? Vários companheiros nossos não ganharam mais. Se na Marinha, que botou todo mundo preso, aquele pessoal que participou
dos sindicatos metalúrgicos, se na Marinha eles consideraram que era um ato disciplinar, imagine então na aeronáutica. Então, na minha cabeça, amanhã, quando houver o julgamento, tá, já vai ser um julgamento contra os cabos da aeronáutica. É uma pena realmente, né? Então... Amigos, fiquem aí que agora nós vamos trazer um personagem que foi vítima desse processo que o Washington está muito bem delineando aí da parte jurídica. E mais um minutinho, vamos seguir o programa. Guarde-me no momento. Voltando com o programa Tribuna na TV, o nosso querido Daniel Mazola, ele teve que se retirar agora, teve uma emergência, essa coisa de quem é jornalista, se tiver um furo, ele tem que estar lá, tem que estar lá na hora. Então, foi o que aconteceu, mas eu estou tendo o grato prazer de ter aqui presente o Porciano dos Santos Anjos e também o nosso querido doutor Bezerra, que é um irmão nosso, uma pessoa maravilhosa que entende tudo de anistia. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês dois. Bom dia e boa tarde, boa noite, doutor Washington. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu digo isso porque como passa de manhã, de tarde e de noite, a gente tem que saber onde é que está passando. Obrigado. Luciano, conta para mim uma coisa, ou melhor, o seu advogado, o ilustre nobre, doutor Bezerra, o que aconteceu? O Luciano era soldado da aeronáutica, lá em 74, 75, por aí, 75, né? E ele era soldado e ele queria nos relatar todo aquele processo durante o golpe de 64, que se prolongou, né? Nós tivemos a lei 6683, tivemos a emenda constitucional 26, e ele estava presente lá dentro da aeronáutica e sofreu uma série de coisas. Como é que foi isso, você? Foi várias situações, mas a grave mesmo que me deixou por longos e longos tempos, e até hoje ainda sinto. Eu estava de serviço, tirei meu horário no quarto de hora normal, porque a gente tirava 2 horas de serviço e descansava 4. Nesse período de 4 horas, eu estava descansando, o sargento me chama, vai lá, ô soldado, levanta, vamos lá dentro do xadrez. E levou lá dentro do xadrez e aí começou. Isso aí, eu devo falar antes, que a gente quando estava na hora de descanso, durante o dia, tu não dormia. Durante o dia ninguém dorme. Claro. Eu não durmo de dia. Durante o dia tu estava lá no teu descanso, você ficava no lugar de descanso e vendo só um filme de pica-pau amarelo para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Quando eu não estava lendo a Bíblia, eu pegava o Jornal do Brasil, ficava lendo o Jornal do Brasil e tudo Mas bem. o que o sargento fez contigo? Ele Noite, abusou isso sexualmente de ti? Não, foi no horário Não da abusou, noite. então melhorou. Foi no horário da noite, no quarto de hora, a gente tira 2 horas de quarto de hora e descansa 4. Sim. As 4 horas, era à noite, não lembro qual o horário da noite, mas já era tarde, era a hora do nosso descanso. O sargento me chama, soldado, põe a arma e vamos lá para dentro do xadrez. Eu, simplesmente, sou soldado, tenho que cumprir ordem. Claro, claro. Fui, peguei a arma, fui para dentro do xadrez, aí agora bota a bala na agulha. E aí começou o quebra-pau dentro do xadrez. Eram 3 celas. Tinha um xadrez grande e tinha 3 celas reduzidas, tamanho reduzido, que dava para o camarada deitar sem cama, sem nada. E uma privada. Ele deitava no chão com a perna no meio da privada, assim entra a privada, e não tinha nem como se virar. Aí ele chegou e falou, soldado, sem vergonha, xingando, falando tudo quanto é nome. Chegou, levanta. Aí ele pegou o cara assim, levantou e começou a pancada com ele. O cara já não aguentava mais, o cara já estava quase morto. Um já estava quase morto. E os outros 2 eram caladão, não falava nada, mas tinha um que apanhava toda hora. Apanhava por quê? Porque era bandido, né? Estava lá como subversivo, bandido, né? Não, mas quer dizer que quem era subversivo era bandido? É, bandido, Não, subversivo. isso na ótica deles, né? Porque não necessariamente. E por fim, ele virou por sem vergonha e falou assim, tu quer água, né, seu? Fala o palavrão ou não falo?
eu não gosto de falar. Aí falou um montão de palavrão, pegou o cara pelo pescoço assim, levantou e enfiou a cara dele dentro da privada assim, toma água, seu... E aí ficou ali um bom tempo. E depois puxou a descarga assim e ficou com a cara do cara lá dentro da privada. Quando soltou o cara fez isso, ó. Caiu. Estava mais morto do que vivo. E isso eu vi por várias vezes. É mesmo, né? Por várias vezes. Isso era onde? Campos Afonso, Não, Santa Cruz? Base aérea de Santa Cruz. Ah, sim, claro. A base aérea foi foco... Não é meu doutor Bezerra? O nosso brigadeiro, ele servia lá, o Moreira, lembra? É verdade. O coronel, depois brigadeiro, mas o coronel Rui Moreira Lima era comandante da base aérea de Santa Cruz na época do golpe. E foi forçado, foi obrigado a entregar o quartel, entregar o comando aos subordinados ou aos mandatários do general Humberto de Alencar Castelo Branco. E lá, a base aérea de Santa Cruz foi o epicentro do que a gente pode dizer em termos de unidade da aeronáutica, quartel da aeronáutica, que tinha uma suposta insatisfação dos subordinados. E o coronel Rui Barbosa Moreira Lima foi um dos focos dessa represália do golpe militar, porque o general Olímpio Mourão Filho consultou o coronel, na época, Rui Moreira Lima, sobre a possibilidade do próprio coronel Rui apoiar o golpe militar. E o coronel Rui e o brigadeiro Teixeira foram alguns dos cidadãos que não aceitaram participar do levante organizado pelo general Olímpio Mourão Filho, que 2 anos antes do golpe, ele ficou visitando todos os quartéis e todos os governadores e todos os prefeitos do Brasil. Já preparando o golpe, né? Para dar o golpe. Então, Mourão? Chamava Mourão? Sim, general Olímpio. Cara, olha, cuidado aí com o Mourão. cara chamado Mourão preparando o golpe, a gente já tem que tomar cuidado, né? Ele não tem nenhum grau de parentesco, apenas um sinônimo entre o atual general Mourão, nosso vice-presidente, com o general golpista Olímpio Mourão Filho. Ele foi quem planejou todo o golpe e ele tinha uma relação onde algumas autoridades eram favoráveis ao golpe e outras autoridades não aceitavam o golpe. Claro. Então, quando foi dado o golpe, o coronel Rui Moreira Lima não aceitou o golpe e, por não aceitar, tomaram a unidade dele, que era, na ocasião, uma das mais modernas bases aéreas, ou a mais moderna base aérea do Brasil. E aí, lá, muitos militares, muitos soldados, muitos cabos, muitos sargentos, muitos foram presos e foram levados para o navio presídio Raul Soares, onde ficou o coronel, na ocasião, Rui Moreira Lima, e outros oficiais, muitos outros oficiais. Esse pessoal foi levado para o navio prisão, e diga-se de passagem, o Brasil é talvez um dos poucos países, ou talvez o único, que inovou, criou um navio presídio, não foi um só, foram 3, e esses presos não tinham condição de serem visitados, assim também como não tinha informação de onde esses cidadãos estavam presos. Eles desciam na base aérea do Galeão, eram transportados de outros quartéis para a base aérea do Galeão e eram levados em coluna, em fileira, coluna por um, até um pierzinho que existia em frente ao antigo portão da base aérea do Galeão. O pier ainda existe, o portão é que mudou de local. E esse pessoal, então, era levado para o navio Raul Soares. Mas hoje a gente quer saber se o Ponciano sabe, conhece, você tem condição de levar uma equipe da Comissão de Anistia a esse local? Sim. Onde você foi? Levo. E quais foram as consequências que você teve na ocasião e até hoje, Ponciano? Eu perdi uma visão. Você foi espancado?
Eu tomei uns tapas na cara, porque na hora da tortura, eu fiquei nervoso, né? Eu fiquei desesperado, eu fiquei fora de si. Não. Função do golpe, é. Aí você conseguiu, que você teve conhecimento ou presenciou a muitos outros eventos de tortura? Umas 2 ou 3 vezes eu no mesmo lugar. Que esses camaradas, eram 3 camaradas, não foi só uma vez só, não. Foi várias vezes eu vi a coisa. E uma vez eles me escolheram, me pegaram, né? E quem era o comandante do quartel na ocasião? Na verdade, era o Nelson Taveira. Ele era o coronel comandante da base aérea de Santa E Cruz. ele sabia que existia essas torturas no quartel? Com certeza ele vai saber. Se tem 3 presos dentro da base aérea, numa cela, ele não vai saber? Lógico que ele tem que saber. Claro, Não vai claro, ficar claro. 3 homens presos dentro do xadrez, civis presos dentro do xadrez e sem o coronel saber. Com Você certeza está ele sabe. dizendo que foi torturado. Outros militares também foram torturados lá no quartel durante o período que você esteve lá, Luciano? Eu soube de alguns assuntos, de outros que foram torturados também. Você soube ou você viu? Eu posso dizer, eu fui, eu sei de mim. E os colegas falaram, não foi só eu que fui, assim como o coronel Rui Moreira Lima foi um deles, né? E assim como ele, tem outros mais, né? Claro, uma situação muito... A prática da tortura era muito comum nessa época. Inclusive, parece até que o nosso presidente, ele gosta até, o caso do Coronel Ustra, né? Aquele que ele gosta, ele faz Ele apologia. endeusar o Coronel Ustra. Ele faz apologia à tortura, que tem que torturar. Eu sei porque eu tive algum tipo de problema assim, tipo, a mim não fizeram muita coisa, só me arrancaram uma unha, tá? Só lhe arrancaram uma... Vocês, pô, Pois é, e aí- nessas alturas, os caras, pô, arrancar Você é uma um unha sobrevivente, Dr. Washington. Não é? Veja bem o que eu vou dizer para você. Essa situação de tortura, essa é uma atitude de uma pessoa, um anticristo. Porque as torturas que nós temos conhecimento vêm lá de 2000 anos. Torturaram Jesus Cristo, depois ficou comprovado que ele nada tinha para ser torturado como foi. O exército romano nunca vai limpar a sua farda daquela tirania, daquela covardia que o exército romano fez com um homem indefeso. É uma luta de classe, né? Outro caso, para a gente dar um pulo rápido a respeito de tortura, nós vamos falar de Joaquim José da Silva Xavier, que foi preso, torturado e assassinado covardemente no Brasil. O Brasil tem uma índole de tortura. Se nós formos prosseguir com essa história, vamos chegar no pedreiro aqui do Morro da Rocinha, não é? Mariano, como é que é? Vamos lembrar o nome do pedreiro aqui. Eu vou lembrar, Amarildo. O Amarildo foi preso, assassinado pelas forças institucionais. Desapareceram com o corpo do homem até os dias de hoje. Então, essa prática de tortura já vem dentro dos quartéis há muito tempo e é uma constante. Eu dei aqui 3 grandes pulos, fui lá em Jesus de Nazaré, passei por Joaquim José da Silva Xavier e vim para o Amarildo. Somente para que nós possamos ter um panorama do que é ser anticristo. Correto. É um assassinato, um cidadão que se presta a torturar um outro, um homem, ou uma mulher, ou uma criança, amarrado, dominado, enclausurado e ser torturado pelas forças institucionais. E digo mais, nenhum cidadão, nenhum policial, nenhum homem de forças armadas que se diga cristão pode praticar a tortura. Ele não tem condição de na parte da manhã ou no sábado e domingo colocar uma Bíblia embaixo do braço e dizer que vai para o tabernáculo, que vai para a igreja orar a Cristo. E quando for à tarde ou à noite, durante o trabalho dele na delegacia ou na cela do quartel, torturar um outro irmão, uma outra pessoa. Isso
abominável uma conduta dessa. O torturador é um tirano, cruel, covarde, desonesto. E aqueles que apoiam a tortura não podem dizer, não tem como dizer que são cristãos. Claro. Inclusive, a covardia é de tal monta. Eu posso até relatar um caso. O que você está falando sobre a pessoa não poder ir de manhã de tarde? Nós tínhamos ali na República do Peru, nós tínhamos um time que jogava futebol todo sábado e domingo, nos reuníamos. E chegou um dia que eu estava conversando com outro amigo meu, à época que militava na VPR, e eu estava conversando ali no Bafafense, na Anhangá, quando passou um colega nosso que jogava futebol. Era uma sexta-feira à noite. Aí esse amigo nosso que ficou escondido da minha casa há 6 meses, o Max, que veio de Belo Horizonte, escondido, até fugindo da repressão, ele escondeu a cara e falou, aí, você conhece quem é esse cara? Eu conheço, é o fulano. Não, ele não é o fulano. Ele joga aqui conosco, todo sábado e domingo, pelada, isso é 68, 69. Ele diz, não é não. Ele, na realidade, ele é policial, delegado, tá? Lá de São Paulo, tá? E ele tortura todo mundo lá. Entendo. Aí eu depois fui tentar descobrir, que nós tínhamos nos nossos meios, ele efetivamente durante a semana não estava no Rio. Ele ia para São Paulo, torturava todo mundo, matava naquela Operação Bandeirantes, tudo matava, tudo mais. Aí o Fleury, aí vinha para cá, jogava futebol, garotão, 25 anos, normalmente, entendeu? Aí, quer dizer, era esse tipo de coisa. Esse torturador foi morto no domingo, à tarde, às 2 horas da tarde, sim, na esquina, no bar Alasca, Avenida Copacabana, quase esquina com República do Peru. Sim. Tá? Parou um carro. Na Galeria Alasca? Não, Galeria Alasca era lá em cima. Não, ali o bar que se chamava Alasca, sim, tinha ali perto do 435 da Copacabana. Aí parou um carro, desceram 2 companheiros com fuzil, fuzilaram o cara ali para ele deixar de torturar. Entraram no carro, foram embora. Tá lá um corpo estendido no chão. Perfeito. Ficou lá para nunca mais torturar ninguém. Porque a tortura é a coisa mais hedionda que existe. A tortura é de uma covardia extrema. Perfeito. Tá? O cara te prender, você ficar indefeso, e depois ele pegar um alicate para te arrancar as unhas. Entende? Que negócio é esse? Isso é uma coisa abominável. Agora eu quero dizer para você, doutor Washington, que alguns cidadãos dizem assim, a Comissão Nacional da Verdade só ouviu aquelas pessoas que eram os militantes políticos daquela época. Pois bem, eu quero dizer que a Comissão Nacional da Verdade estava aberta para o Coronel Magalhães, para todas as autoridades que desejassem fazer os seus depoimentos. Teve militares que foram lá e prestaram os seus depoimentos de que realmente torturaram durante a ditadura. Então, a Comissão Nacional da Verdade, no meu entendimento, ela ouviu quem quis falar. E digo mais, a Comissão da Verdade estava aberta para todas as pessoas. Algumas pessoas dizem, a Dilma, eu não estou defendendo a Dilma, a Dilma não foi presa, a Dilma foi presa, foi condenada, foi torturada, ela já pagou pelos crimes que ela cometeu. Não estou defendendo a Dilma, também não estou defendendo nenhum outro militante político, mas todos foram presos, perseguidos, expulsos do país, então responderam pelos seus crimes. Muito obrigado pela presença de vocês, Ponciano e doutor Bezerra. Muito obrigado realmente. E a Tribuna na TV deixa à disposição, se quiser voltar uma outra vez, está à disposição, em nome de Daniel Mazola e da Tribuna na TV. Eu conclamo vocês a participar e a denunciar qualquer tipo de tortura. Um abraço, está todo aí na tela, tá todos os telefones. Liguem, por gentileza. Um abraço, até a próxima.